E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês, mais uma vez, trechos de grandes investidores, trazendo informações e trazendo diversos conteúdos, experiências que podem ajudar você na sua trajetória como investidor. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um assunto que, se eu tivesse escutado ou levado a sério há tempos atrás, certamente eu não teria tantos problemas com algumas ações que eu guardo em carteira, que é um ensinamento de Lírio Parisotto. Em uma das diversas palestras que ele fez no passado, ele falava os critérios, os 12 mandamentos que ele seguia à risca. E falava para você seguir esses mandamentos se você quer ter resultados melhores. Confesso que eu já escutei esse vídeo várias vezes, mas na prática a gente acaba errando de vez em quando, que é o conselho de não investir em empresas que dão prejuízo. Empresa que dá lucro não quebra. Esse ensinamento, por mais que seja óbvio, é muito difícil pôr em prática. Quando a gente é um investidor iniciante, a gente tende a pensar que a gente pode investir naquela empresa que dá o seu turnaround, aquela empresa que está dando prejuízo, que em certo momento vai passar a dar lucro, e você imagina que algum dia ela vai virar o jogo, e ela nunca vira o jogo. Os prejuízos que eram mais baixos acabam aumentando, a dívida aumenta cada vez mais, e a gente percebe que essas empresas simplesmente vão desaparecendo do mapa. Esse é o resultado que costuma ocorrer quando você investe em empresas que dão prejuízos na maioria das vezes. Obviamente que existem aquelas empresas que dão prejuízos pontuais, só que a maioria das vezes a gente quer acertar aquela empresa do turnaround, aquela empresa que vai virar o jogo. A gente imagina que aquele prejuízo é temporário. Como o próprio Lírio Parisotto disse, essas empresas gostam de camuflar os resultados. Aquelas que não mentem, elas enrolam o investidor falando que este trimestre o resultado foi negativo porque teve que pagar um imposto tal, porque gastou muito com o IPO, ou sempre achando uma desculpa para objetificar o porquê estão tendo prejuízos. Sempre enrolando, e a dívida, em vez de diminuir a alavancagem, a gente percebe que a alavancagem só aumenta. Esse é o resultado de empresas mal administradas, de empresas que não têm nenhuma chance de sobreviver na bolsa. Algumas podem dar a volta por cima. Eu lembro que a Ford, a Taurus em 2019 e 2018 estava numa situação complicadíssima. Luiz Barsi recomendava a ação, e ele acabou investindo e deu certo, ela saiu de uma alavancagem gigantesca. Só que esse é um exemplo de uma empresa que deu certo. A maioria das empresas que você tenta investir buscando turnaround, tudo que você consegue é prejuízo atrás de prejuízo, e não só a empresa que dá prejuízo, como a sua cotação só vai caindo. Eu aposto que todo investidor iniciante brilhou já os olhos em investir numa empresa de turnaround e acabou sendo prejudicado. Quantos que não caíram no oba-oba da Oi, investindo na empresa, esperando que ela saísse da recuperação judicial e tivesse uma valorização significativa? Enfim, diversas pessoas já caíram nesse tipo de coisa. Por mais óbvio que seja esse ensinamento, devo reforçar que você tem que seguir ele à risca. Sempre investir em empresas que já dão lucro e com resultados sólidos. Não fique com essa ideia de investir em empresas que dão prejuízo. Não importa o que aconteça, não importa o que eles falem. E se você fizer isso, coloque uma parcela mínima do seu capital para evitar grandes prejuízos. E esse tipo de pensamento, posso garantir para vocês que na maioria das vezes, na 99% dos casos, só dão problemas. Lembro de diversas empresas que eu vi que amigos investiram ou que até mesmo eu investi com aquela ideia de que estão subvalorizadas e que deveriam valer mais.
O que acontece? Você investe de fato em uma empresa subvalorizada, uma empresa barata, só que em vez dos resultados melhorarem para a empresa sair de uma empresa barata para ser uma empresa cara, os resultados vão piorando e a empresa acaba caindo cada vez mais, e aquilo que era para se tornar mais caro acaba se tornando cada vez mais barato. Uma empresa barata vai barateando cada vez mais. É o chamado Value Trap, que é uma armadilha de valor de fato. Você compra uma empresa muito abaixo do valor justo, só que em vez do valor se convergir para o valor justo que converge para baixo e cada vez vai diminuindo, sendo que a empresa vai perdendo fundamentos e valor até chegar em um ponto que a empresa de fato não vai valer mais nada. Então, enfim, pessoal, escutem o trecho onde Lírio Parisotto exemplifica melhor o que eu estou explicando nesse vídeo e jamais caiam nessa armadilha. O chamado Value Trap deixa vários investidores a ver navios e perdendo muito dinheiro. Usando indicadores como o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, você pode ter sucesso se você investir em empresas boas que dão lucro. Mas usando o PVP em empresas que dão prejuízo ou que estão até com PL negativo, as chances de você se frustrar são muito grandes. Mas, obviamente que vai ter aquela empresa que vai virar o jogo. Obviamente, tem empresas muito bem administradas. Só que a maioria delas ficará pelo caminho. Fiquem com o corte. Não compre empresa que dê prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Pô, mas qualquer idiota sabe isso, né? Qualquer idiota. Mas só que o que mais tem no mundo é idiota. Se vocês querem ser investidores, pô, não vamos cair nessa conversa de empresa, não, essa empresa deu prejuízo, mas foi porque teve o IPO. O IPO custou muito, aí era para dar lucro, deu prejuízo. A empresa deu prejuízo, as empresas que estão prejuízo são sempre as mesmas, tem uma história triste para contar, gastam páginas e páginas de publicidade para contar porque deram prejuízo. Não precisamos disso, né? Isso é explicação. Você sabe que aquela velha teoria, né? Quem quer fazer acontecer, arruma um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, essa empresa que vive se desculpando, vou citar uma, por exemplo, Braskem. Braskem é típica. Um ano faz um resultadozinho, faz 5 anos de lambança, não ganha, e sempre com explicação, publicidade que não acaba mais, o balanço dela vai no valor econômico, é 2 jornais o tamanho, de explicação. O resultado vai ver prejuízo. Não dá, né? Esse pecado eu já paguei. Comanda por aqui, né? Estou meio atrapalhado aqui. Liquidez é fundamental. Precisamos da porta de entrada e porta de saída. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Tem empresas, no mercado de ações no Brasil, nós temos aí mais de 500 empresas seguramente, que fazem 80% do movimento, não tem mais que 20%, não é? E tem umas 100 empresas, no mínimo, que nem abrem. No pregão entre as 10 às 5 da tarde, eles sequer abrem. Então, se você tiver, por infelicidade, comprado ações dessa empresa, você não consegue nem comprar mais e nem vender. Então, essa empresa pode ser barata, pode ser boa, pode ser tudo, mas você não tem mais a liquidez. A liquidez é fundamental. O mercado de ações, o grande charme do mercado de renda variável é você ter liquidez, você poder mudar de posição ou vender um pouquinho para eventualmente usar o dinheiro em qualquer outro negócio. Então, a liquidez, para entrar e para sair, as duas é muito importante.